Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral, do melhor componente que é o componente de História. Acompanhem comigo, então, o objeto, de conhecimento da nossa aula de hoje. Olha só, aula de número 9, objeto de conhecimento, a questão do tempo, sincronias e diacronias, reflexões sobre o sentido das cronologias, detalhamento, arqueologia da Amazônia, demografia da Amazônia pré-colonial. Ficaram curiosos? Então acompanhem comigo essa linda história. Olha só que aula interessante para vocês, alunos, então, do sexto ano. Acompanhem comigo aqui do meu lado. Olha que linda essa imagem, gente. A gente já começa, então, falando sobre a pré-história da Amazônia, né? Então, um local onde a gente vive, vocês conhecem perfeitamente, porque acompanham aí os rios, não é mesmo? Então, olha só, vamos, então, desvendar historicamente como é que começa, então, essa pré-história da nossa Amazônia. Olha só, aqui nós temos então a imagem, vocês acompanham aí, que é então do Eduardo Góes Neves. Professora, quem é esse Eduardo Góes Neves? Ele é então um arqueólogo, tá? Que ele é um dos grandes pesquisadores ligados à arqueologia, que vai então desvendar um pouco sobre a nossa pré-história da Amazônia. Então, segundo o Eduardo Góes Neves, o sistema de periodização da pré-história da Amazônia se diferencia daqueles que se faz no Velho Mundo e no restante da América. Professora, o que é esse Velho Mundo? É a Europa. É aquela parte onde a gente vai ver, onde a gente encontrou então os primeiros vestígios dos seres humanos, ok? Então, olha só, lá a gente tem uma certa datação que ela não serve para todas as histórias, então, das diversas localidades. A gente vai ver, então, que na América nós temos, uma certa datação, um certo tipo de história, tá? E na Amazônia a gente vai ver também, como é que vai se dar, então, essa entrada, então, dos primeiros povoadores, ok? Então, isso é diferenciado para cada localidade. Mas, professora, por quê? Porque aquele homem pré-histórico, ele vai, então, começando a andar pelos diversos continentes em períodos diferentes. Tá? Então, é claro que é o homem que domina o meio, mas a gente vai ver, então, que aos poucos isso vai acontecendo paulatinamente, pouco a pouco, então, para várias regiões. Olha só, vamos acompanhar, então, aqui comigo. A abertura, então, de sítios arqueológicos na Amazônia, ela não é antiga. Por isso, temos uma vasta possibilidade de encontrar vestígios desse passado amazônico. Professora, seríssimo. A nossa história, que a gente chama, então, da pré-história amazônica, tá? Ela tem, então, pesquisas muito recentes, quando a gente fala, assim, nessas idades, então, ligadas à história, tá? Então, muitos sítios arqueológicos, a partir dos anos 80, 1980, 90, se expande, então, desde essas décadas para cá. Antes existia, mas eram pouquíssimos trabalhos. Por quê? Porque tem que ser uma pessoa formada realmente para saber um pouco dessa história, para poder fazer, olha que imagem linda, as escavações arqueológicas. Já disse para vocês que a história ela tem ciências auxiliares e a arqueologia é uma delas. Por isso, olha só, observa bem essa imagem, É o arqueólogo, então, começando a abrir, realmente uns buracos no chão. Vou chamar de buraco, tá, gente? Só para vocês entenderem, tá? Então, olha só. E, claro, começar, então, a buscar esses vestígios desses indígenas, então, que habitaram a vasta extensão territorial, então, da nossa Amazônia, tá? Lembrando também que quando a gente pensa, então, nessa Amazônia, percebam, e coloquem nas vossas cabecinhas, é uma diversidade muito grande de povos indígenas, tá? Que em algum momento eles se encontram, eles guerreiam entre si.
Então, deu para entender? Não é tribos indígenas, nossa, todas são iguais. Não, não, não. Elas têm, então, características próprias, características, inclusive, diferentes, tá bom? Por isso, a gente, então, teoricamente, abre os sítios arqueológicos em determinadas regiões para poder a gente buscar, então, esses vestígios desses homens que são lá do passado, ok? Acompanhe, então, ali comigo. Olha só. Nós temos, então, olha só, a gente não pode, então, olhar para essa Amazônia como uma floresta natural, mas como uma floresta que é resultado de manejos populacionais ao longo dos milênios. Professora, o que isso significa, tá? Que várias tribos indígenas, elas realmente ocuparam, então, isso que a gente chama da Amazônia, o seu vasto litoral, tá? E o que acontece? Óbvio que esses povos, eles tinham uma tradição muito mais oral. Como é que a gente vai perceber, então, professora, né? Me diz aí um vestígio que eles deixaram, que é, então, né, o historiador, o arqueólogo vai lá e vai, então, pesquisar essa passagem, né, desses homens pré-históricos. Então, a gente tem, olha só, né, Terras Pretas era um local onde habitavam muitas populações indígenas mesmo, porque a gente tem o quê? Solo fértil. Aonde tem solo fértil, terras de várzea, era lá então que muitos ficavam. E claro, né, dependendo então do período aonde eles estão colhendo frutos, eles estão, né, caçando pequenos animais. Então, percebe, o nosso território, gente, ele é rico, ele é imenso. Então, várias populações indígenas, elas habitavam. É exatamente por isso que o Eduardo Gosneve, ele vai falar para a gente, né, que essa floresta amazônica é resultado, então, de populações que passaram por aqui há milhares de anos, mas que deixaram, então, né, alguns vestígios de cerâmicas, de restos de comida. E, claro, isso ficou, então, lá no solo. Tá bom? Então, percebe comigo que é um trabalho muito lindo, então, que o arqueólogo, que o historiador, né, eles vão, então, fazendo para a gente, então, pesquisar e saber um pouco sobre sobre essas histórias, então, de populações indígenas que habitaram, então, a nossa região amazônica. Olha só, acompanha comigo, trago para vocês essa linda imagem, olha só, que são vários sítios arqueológicos, tá? Então, percebam que, como o próprio Eduardo Gosneves acabou de dizer, é uma vasta extensão territorial, então, ligados a quê, professora? A essas histórias, então, das populações indígenas que aqui habitaram, tá? Dos primeiros homens primitivos que vieram, então, para essa nossa região amazônica, né? Que, num primeiro momento também, depois vai, né, se expandir para todas as outras regiões. A gente tem, então, a América também, esse homem pré-histórico vindo, né? Esse homem pré-histórico entrando, então, também na nossa Amazônia. Por isso, olha só que linda essa imagem, tá? Nós temos sítios arqueológicos ainda hoje, né? Que são, então, escavações arqueológicas que são abertas ao longo do nosso rio, tá? Amazonas. Então, nós temos, por exemplo, vamos falar de uma localidade aqui perto de Manaus, Novairão tem sítio arqueológico, tá? Na estrada de indo para Manacapuru também tem tem sítios arqueológicos, mas aí aqui tá. Durante um bom tempo, a gente não tinha profissionais formados, né, pelas nossas instituições, pela UFAM, pela UEA, né, para poder, então, formar arqueólogos e, claro, começar a desvendar essa história. A gente tinha muito profissionais, então, que vinham de fora, tá? Pessoas que vinham dos Estados Unidos, lá da Europa, fazer, então, essas pesquisas arqueológicas. É claro que, ao longo do tempo, essa história ela mudou, né? Tanto que nós temos, né, o curso de História na UFAM, nós temos o curso de Arqueologia e História também, né, na UEA. Por quê? Porque a gente precisa de profissionais habilitados que saibam, então, manusear os instrumentos. Não é qualquer pessoa que pode simplesmente fazer o quê, né? Abrir, então, tatear o território e aí buscar, então, urnas funerárias, restos de cerâmicas, restos, então, não só de vestígios
dos homens pré-históricos, mas também dos grandes animais que habitaram também a nossa região, né, gente? Vocês sabem, e coloquem nas vossas cabecinhas, a nossa região amazônica, ela é muito fértil, né? Pra gente, então, começar a fazer pesquisas arqueológicas. Se eu disser para vocês, então, que inclusive aqui mesmo na cidade de Manaus, né, no bairro ali, Nova Cidade, nós temos um sítio arqueológico gigantesco. Tá? Por quê? Porque ao fazer, então, o bairro do Nova Cidade, nós encontraram, então, vestígios lá, né, de urnas funerárias indígenas. Então, assim, a Amazônia, ela é riquíssima, tá? Exatamente por isso, grandes arqueólogos vêm para essa Amazônia para fazer, então, aí, né, buscar, então, esses achados, né, deixados, então, pelos homens, né, pelos indígenas que por aqui passaram, tá? E, claro, a gente precisa, então, conhecer muitas essas histórias, ok? Acompanha comigo, olha só. Estamos falando, então, sobre a nossa Amazônia, tá? E olha só, então, aqui para vocês, o que é isso, professora? O que é essa periodização da pré-história amazônica, tá? E aí eu digo para vocês, para poder eu começar a caracterizar, então, aí a nossa Amazônia, eu preciso, então, falar para vocês, né, como que se dá, então, essa caracterização naquilo que a gente chama de Velho Mundo, que é, então, o que ali é a África, aquela parte da Europa, tá? Historicamente, chamamos também de Velho Mundo. Por quê? Porque muitos dos achados dos escritos foram daquela parte, então, daquela região, né? Aonde a gente vai ver ali Portugal, Espanha, França, uma parte da África, né? Ali mostrando, então, como que foi os primeiros, né, vestígios arqueológicos, então, encontrados. E, principalmente, nós já vimos, né, que a África, ela é o berço da humanidade porque lá foram encontrados os primeiros vestígios. Então, olha só, sobre esse Velho Mundo, a pré-história ela está dividida em 3 grandes períodos, que vocês acompanham aí comigo, o Paleolítico, né, ou a Idade da Pedra Lascada, quando os povos eram nômades, viviam da caça e da coleta e dominaram o fogo, tá? Então, o Paleolítico é isso. Lembra que quando a gente tem o domínio do fogo, nós vamos nos expandir para várias regiões. Por quê? Porque agora eu posso ir para regiões geladas. Eu tenho o domínio do fogo, eu posso me esquentar, tá bom? Olha só o segundo pontozinho aí, o Neolítico, tá? Ou a Idade da Pedra Polida, quando iniciou-se a agricultura e os povos entraram em processo de sedentarização, domesticação de plantas e animais para o consumo próprio, tá? Então, o Neolítico é exatamente isso, eu me sedentarizo. Eu, teoricamente, vou começar, então, a fazer o quê? Plantações próximos aos rios, tá? Aí nós temos, então, a Idade dos Metais. A Idade dos Metais, 3000 a.C. a 1000 a.C., é caracterizada pela criação dos primeiros utensílios de metais e consequente desenvolvimento das indústrias metalúrgicas e siderúrgicas. Esse período da pré-história é subdividido em 3 partes. A Idade do Cobre, a Idade do Bronze e a Idade do Ferro. O que isso significa, professora? Me diz, né? A gente vai começar, então, a dominar o uso dos metais para fazer lanças melhores, ok? Isso ao longo, então, da nossa história, tá? Olha só, vamos, então, agora para a parte da América. O que é esse paleoíndio? Acompanha aí comigo, olha só. Aqui, olha só, a gente vai ver, então, essa nova parte aqui, tá? Então, a gente está falando sobre o paleoíndio. É como são chamadas as culturas arqueológicas do continente americano que antecedem o advento da agricultura e cerâmica, geralmente datados de 13.000 a 5.000 anos. O outro período ali que é o período ali do meio, né? O período arcaico, também conhecido como período pré-cerâmico. É um período na cronologia mesoamericana que começa por volta de 8.000 a.C. e termina por volta de 2.000 a.C. E por fim nós temos então o período formativo.
O período formativo, né? O formativo primitivo se desenvolveu entre 2.500 anos antes de Cristo e 1.500 anos antes de Cristo. Esta primeira etapa foi marcada pela mudança na forma de subsistência das diferentes culturas. A partir dessa época, os assentados passaram a cultivar a terra, obtendo produtos como milho, feijão e abóbora, além de outras culturas regionais. O que foi obtido foi completado com a caça e coleta. Embora em número reduzido, algumas cidades começaram a praticar a pecuária. E agora sim, né? A gente vai falar então sobre essa parte então da nossa Amazônia, tá? Então, olha só, para vocês entenderem novamente, bota na cabecinha de vocês. O velho mundo lá é Europa, a gente tem então essa parte das Américas. Perceberam que, né, os nomes, inclusive, são diferentes. E agora, o nosso carro-chefe, que é, então, para a gente destrinchar na aula de hoje, a nossa Amazônia. A gente tem, olha só, na nossa Amazônia, paleoindígena, o período, então, arcaico e a pré-história tardia. Então, olha só, a ocupação da Amazônia, ela remonta aos períodos arqueológicos no final do Pleistoceno, tá? Olha só, e início do Holoceno, quando houve a mudança de temperatura na região que permitiu, então, essa ocupação humana. Então, olha só, eu quero que vocês, então, gravem nas vossas cabecinhas o seguinte: professor, eu tenho que saber esse nome, Pleistoceno, Holoceno. Guarda na tua cabeça, é o período, então, pós a Era Glacial. Tá? Então, o Pleistoceno é a finalização, então, do período da Era Glacial e o Holoceno é quando a gente vai ver, então, né, já que agora, teoricamente, falando geograficamente, né, nas eras geológicas, a gente vai ver, então, o quê, né? Se temos, então, essa passagem da Idade do Gelo, né, para esse novo período, tá? A gente vai ver, então, que isso facilita, então, a ocupação humana. Tá bom? Então, bota na tua cabecinha, é o que a gente chama também de Amazônia Quaternária, tá? Só para critério de vocês saberem, ok? Olha só, segue ali comigo, acompanha comigo. Segundo a Anna Roosevelt, que é uma grande arqueóloga também que veio para cá, para a Amazônia, a ocupação humana na Amazônia, ela ocorreu exatamente nesse período. Tá? Nessa passagem do Pleistoceno para o Holoceno, falando geograficamente, tá? Olha que imagem vocês têm aí, então, o que vai acontecer, professora, com essas populações indígenas, né? Com esse homem pré-histórico que está ocupando, então, a minha Amazônia, a nossa Amazônia. Eles vão, então, começar a fazer a coleta de pequenos moluscos, caçar, né, pequenos animais, por isso vocês têm a imagem, olha que fofinho aí do tatu, da capivara, tá? Então, a gente vai buscar também o quê? Fazer, né? Comer, então, as raízes, tá certo? Por isso, ali a nossa mandioca, que é o carro-chefe, né, meu povo? A gente adora uma farinha, a gente adora uma macaxeira cozida aí para comer, não é? Então, percebam também que a gente vai dominando esse meio da Amazônia. Eu quem, professora? Esses homens pré-históricos, beleza? Acompanha comigo, olha só, a paleoindígena. Tá? Que é a primeira fase que nós temos, 11.200 a.C. a 8.500 a.C. A população era pouco numerosa, dispersa, nômade e organizada socialmente em bandos frouxos. Os bandos paleoindígenas na América do Sul davam importância à coleta de moluscos, de plantas e a caça de animais de pequeno porte. Por isso lembra lá da capivarinha, por isso lembra lá então, né, do tatu. Esses são os pequenos animais que a gente vai começando a caçar, tá ok? Vamos ver o seguinte, olha só, nessa parte então, né, pós aí paleoindígena, acredita-se que a ocupação paleoindígena da Amazônia, que teria acontecido por volta de 9.200 a.C., era baseada na coleta de frutas, da caça, da pesca e se desenvolveu então aí para uma cultura de pescadores e coletores de moluscos, tá? Vamos passar aí, olha só, essa primeira parte
né, do paleoindígena. Vocês têm aí, né, vocês estão vendo, acompanhem comigo aí essa imagem. Então, como é que a gente vai ter algumas características, então, desse período paleoindígena, tá? A população era pouco numerosa, ela é dispersa, ela é nômade. Professor, o que é isso, professora? Nômade. Eu ainda não estou totalmente sedentarizado. Eu caminho. Aonde tem comida, eu fico. Ah, a comida ficou escassa. Eu vou atrás de uma nova região aonde eu tenha alimentação, comida e, claro, meu povo, a gente não vive sem água, tá? Então, por isso são características, então, dessa fase paleoindígena. E, claro, a gente tem, então, aí uma sociedade organizada socialmente em bandos. Por isso que vocês estão vendo aí, olha só, os indígenas muito próximos uns aos outros, né? Então, olha só, por quê? Porque a gente anda em bando, tá? Então, lembra aí, essas são as características da sociedade nesse período que a gente chama, então, de paleoindígena, tá? Não era numerosa, né? Dispersa, nômade, anda, tateia o território, tateia, né? Tateia, vai andando então pelo território e a gente tem aí organizada em bando, tá? Acompanhe então comigo, vamos a uma próxima fase que é a segunda fase que a gente marca então esses estudos então da Amazônia, que é a fase arcaica. Olha só, 7.500 a.C. a 1.000 a.C. Os habitantes desse período utilizavam novos recursos alimentares, explorando regiões como as estepes, os lagos e litoral. A experimentação e o conhecimento acumulado levariam à domesticação de plantas e de animais. É dessa fase a produção da cerâmica, a cerâmica marajoara, de acordo com o arqueólogo Pedro Inácio Smith. A cultura dessa fase seria mais diversificada que a da fase paleoindígena. Por quê? Né? Percebe aí um elemento novo. A gente tem o uso da cerâmica, tá? Então, por volta de 6.000 a.C., as populações estabelecidas em áreas produtivas ao longo do Rio Amazonas começam a fabricar cerâmica. É dessa fase a produção, então, aí da cerâmica marajoara. Olha só que legal. Vamos, então, acompanha comigo aí a fase da pré-história tardia, que é, então, aí a terceira fase, né, para a gente caracterizar, então, nesta nossa maravilhosa aula, aonde os meus alunos, eles estão aí, né, juntamente comigo, observando essa Amazônia. Então, olha só, fase da pré-história tardia, 1.000 a.C., né? E até 1.000 a.C. e até 1.000 depois de Cristo. Esta fase é caracterizada pelo surgimento de sociedades indígenas com alto grau de desenvolvimento econômico, demográfico, político e social, bem como por domínios culturais extensos. É os chamados, né? Ou a gente chama, então, esse período de cacicados complexos da Amazônia. Por quê? Porque vocês perceberam, então, que agora a gente se sedentariza, né? Nós temos o desenvolvimento, então, da cerâmica. Isso é importantíssimo. Olha aqui, acompanha comigo o Eduardo Góes Neves, aqui uma imagenzinha, né? Do nosso arqueólogo, né? Que também escreve muito sobre a Amazônia. E é assim que a gente desvenda essa história. Deu para entender? A gente vai, então, buscar esses vestígios. A gente realmente vai ter todo um estudo sobre aquela região. E, claro, como é que a gente vai fazer, professora? A gente vai escavar. Por isso que a gente chama, então, esse período de quê? De cacicados complexos da Amazônia. Porque a gente, olha, vai buscar, então, essa história através da arqueologia, ciência auxiliar da história, tá? Acompanha ali comigo, olha só. Sociedades que tinham domínios culturais tão grandes ou até mesmo maiores que os de muitos estados pré-industriais do Velho Mundo.
São vestígios deixados ao longo, então, do tempo, tá? E aí a gente tem, então, aí a arqueologia, olha que foto linda, gente, maravilhosa, né? Aonde a gente vai ver o quê, né? Exatamente isso. A gente tem, então, essa história através das escavações arqueológicas, através, então, aí do trabalho de pesquisa dos historiadores, tá? E hoje em dia a gente tem, então, diversas universidades, FAM, UEA, né? Outras universidades fora daqui do estado, USP, por exemplo, e fora do Brasil também, porque são vários arqueólogos que gostam, então, de estudar, de pesquisar a história da Amazônia, porque ela é muito rica, gente, tá? Acompanha ali comigo. Essas sociedades indígenas são denominadas pelos antropólogos de cacicados complexos. Dados arqueológicos e etnohistóricos revelam indícios da presença dessas sociedades indígenas complexas ao longo das várzeas do rio Amazonas e Orinoco, nos contrafortes orientais dos Andes e na região costeira do Caribe. Tais sociedades seriam exemplificadas pela Marajoara, na ilha do Marajó, e pela Tapajônica, na região de Santarém, tá? Então, olha só, perceberam aí a importância, então, desse período? A gente se sedentariza, a gente tem faz o uso da cerâmica, começa a fazer os primeiros cultivos realmente, não é mesmo? Caça animais e assim sucessivamente. A gente vai, então, dominando todo esse território, então, da nossa Amazônia. Vamos falar rapidamente, então, sobre a extinção dos cacicados. Como é que vai se dar, então, essa história, né? Dessa extinção por cerca de 2.000 anos, o meio ambiente forneceu a sustentação das sociedades complexas. No entanto, com a chegada dos europeus, tudo retrocedeu. Começaram as fases das conquistas, né, e da colonização, em nome de uma civilização cristã e de uma incessante busca de poder e riqueza material. Os europeus destruíram os cacicados. Professora, como assim? Como é que pode, né? Olha só, através, então, esses europeus, eles vêm, trazem doenças, não é mesmo? Começam a introduzir, por exemplo, uma variedade de doenças, infelizmente o alcoolismo, tá? Ele vem, quando o europeu, ele vem para essa região para conquistar, para buscar ouro, lembra tem aí uma lenda do Eldorado, que vai encontrar na Amazônia, uma cidade toda de ouro, tá? Então, olha só, faz com que essas populações indígenas, elas simplesmente morram através de doenças. Por isso a importância da arqueologia, para a gente desvendar quais eram, então, essas etnias que aqui viveram, que aqui moravam, né? E que, né, viviam, então, nessa região que a gente chama de a nossa Amazônia. Acompanha comigo, diretamente, então, com as guerras e a escravidão, indiretamente através do contágio por doenças, ou então, até então desconhecidas, fazendo suas populações desaparecerem completamente da maior parte, então, das várzeas, né, da região da várzea. Acompanha comigo. Os índios sobreviventes internaram-se na floresta, formando sociedades tribais independentes, provavelmente retornando aos padrões que antecederam ao surgimento dos cacicados. Subsistência baseada em plantas amendoadas e proteína animal e os estilos artísticos, principalmente os zoomórficos. Vamos lá, olha só, nas sociedades indígenas da Amazônia em geral, não se pode encontrar nada que lembre as sociedades complexas do período da pré-história tardia, a não ser em alguns vestígios materiais e os registros na memória das crônicas dos conquistadores dos séculos XVI e XVII. Olha que interessante, né? Então, a gente não sabe nem a metade se a gente pudesse mapear toda a região, a gente não sabe muitas histórias, então, desse homem pré-histórico, das tribos aqui, né, indígenas, que habitaram, então, essa vasta região amazônica. E olha só, para a gente, então, fechar essa aula linda, que vocês aprenderam, então, um pouco sobre a nossa história da Amazônia, acompanha comigo aí, trouxe para vocês na aula de hoje, fechar com chave de ouro, tá? Uma toada, porque as toadas, então, dos bois garantido e caprichoso também representam
um pouco dessa nossa história. Acompanha comigo aí, olha só, Amazônia Quaternária, que música linda do Boi Caprichoso, composta aí pelo Ronaldo Barbosa. Eu não vou poder cantar, mas eu vou então ler para vocês, que é mais ou menos isso. Ô, paleo índio, eu vi chegar os primeiros primitivos andarilhos da glaciação, errantes caçadores aos bandos predadores, deixaram desenho nas pedras de Icá, ou Içá, né? E lascas de cerâmica aroxi. Para onde eles foram, restaram-me as pontas de pedras usadas nas lanças como armas de caça e de guerra, a Amazônia Quaternária pré-histórica dos grandes animais. Gente, que música linda! E eu fecho essa aula porque eu atingi meu objetivo, que era trabalhar com vocês, então, a nossa Amazônia e a nossa história.